causa da pandemia, muitos guias e intérpretes perderam o emprego, são acima de tudo trabalhadores em regime independente e que não estão ligados apenas a uma empresa, mas sim às que lhe vão oferecendo trabalho. A Associação Portuguesa dos Guias, Intérpretes e Correios de Turismo diz que dos 1.200 membros são muito poucos aqueles que neste momento conseguem ter uma fonte de rendimento, mas há quem não consiga sobreviver com os apoios ou rendimentos que têm. Há relatos de pedidos de ajuda alimentar. As consequências da pandemia, as quebras no turismo e a onda de cancelamentos fez com que os guias e intérpretes vissem a atividade interrompida. É essa a análise para a qual vamos avançar desde já. É convidada desta edição da noite Aida Blum, vice-presidente da Associação Portuguesa dos Guias e Intérpretes e Correios de Turismo. Boa noite e seja muito bem-vinda. Com que cenário é que se confrontam neste momento? Neste momento, como pode calcular, o cenário é complicado e vai-se complicando mais a cada dia que passa. Basicamente, desde março, com a pandemia, que as pessoas ficaram, na maioria, sem rendimentos, porque claramente, ao ficar-se confinado, todo o serviço possível cancelou, e daí para a frente as coisas também pouco alteraram. Os cancelamentos vão sendo cíclicos e nós temos uma época de trabalho que vai, grosso modo, de março até final de outubro. Portanto, neste momento é uma época perdida. Eu posso dizer que nos meus 30 anos de trabalho, um pouco mais, aliás, nunca tive uma época zero rendimento. Porque sempre houve crises e nós estamos aptos a conviver com elas. E destes 1.200 membros, quantos é que perderam o emprego? É assim, os guias, no geral, os guias intérpretes trabalham a recibos verdes. Portanto, estão por conta de risco. Eles não têm um emprego na exceção de ter uma empresa que os contrata a 100% e fazem parte do quadro. Portanto, eles trabalham para várias entidades. Muito poucos haverá que tenham um contrato fixo com uma agência de viagens ou com um operador turístico. São realmente uma grande minoria e esses terão direito a layoff. Mas os que trabalham a recibos verdes ou que têm pequenas empresas, sim, monopessoais, têm uma ajuda por parte da Segurança Social, portanto estão a receber um apoio, embora haja variedíssimos colegas. Tem noção de quantos pedidos é que foram feitos à Segurança Social? Não tenho noção, mas a grande maioria seguramente. Sabemos que há muitos casos de indeferimentos por um motivo ou outro, que agora até estão a começar a regularizar, mas na verdade é um pequeno balão de oxigênio para uma atividade que tem uma época morta, porque nós trabalhamos 8 meses, para depois termos 4 meses de paragem, que é uma época baixa, em que não ganhamos, não trabalhamos, porque não há serviço, mas continuamos a ter que honrar os nossos compromissos, inclusive os nossos descontos, os nossos impostos, tudo mais. Portanto, contamos com isso, sabemos que é assim. Como eu digo, já passamos por muitas crises, mas são crises parciais, ou seja, há um mercado que não viaja. E esta está a ser muito duradoura. Porque não é só a duração, é uma crise total. Isto só se via em países onde havia guerra, em que para tudo. Não há mercado que viaje, porque todos os mercados têm medo. E porque é assim, nós, enquanto guias e intérpretes oficiais, nós trabalhamos com turismo organizado de grupo. Portanto, a pandemia veio por fim a tudo o que é de grupo. E muitos perderam totalmente a carteira de clientes. Quando é que será possível regressar e se nesta abertura das viagens dos britânicos para Portugal, desde que não seja cumprida essa quarentena obrigatória, se vê aqui um sinal de esperança também? Obviamente é sempre um sinal de esperança, mas para regressarmos à atividade, e nem falo a 100%, porque isso vai levar bastante tempo, mas para voltarmos eu penso que não antes da próxima primavera é necessário que a pandemia esteja controlada. E aí talvez, porque a questão dos ingleses virem, é muito fácil ou relativamente fácil a pessoa saber que hoje abre um corredor aéreo, eu reservo um avião, um hotel e vou. Está por conta e risco, está sozinho, vai. Mas o cliente da agência de viagens com o qual nós trabalhamos é um cliente que viaja em turismo organizado. A organização faz com um ano de antecedência. Os cancelamentos fazem-se um mês antes da chegada. Portanto, não pode ser em cima da hora, não convive com isso. Que apoios é que precisam neste momento e quais são os seus principais receios? É assim, receios há vários. Os apoios neste momento que existem vão terminar em setembro, em princípio.
não sabemos se há outros. Não havendo, vai ser complicado, vai ser um ano inteiro, caso a pandemia esteja controlada até à primavera, vai ser um ano inteiro sem rendimentos. E isso não é fácil para ninguém. O receio, além do mais, das situações dramáticas que se possam viver, é que vamos perder seguramente o know-how de muita gente que se vai ver obrigada a mudar de área, porque não consegue sobreviver. E é assim, um guia intérprete não nasce feito. Além de toda a formação necessária e da formação continuada, ele faz-se ao longo dos anos de trabalho. E, portanto, se é um know-how que se perde, pode ser dramático. Porque as Acha que devem ser tomadas medidas também para proteger a própria profissão? Claro que a profissão deveria ser protegida, sim. Porque, pronto, nós vivemos desde 2011, pronto, por via da Troika e tudo mais, mas vivemos um período de desregulação em que a profissão ficou sem grande proteção. E isso não tem sido bom, porque obviamente sujeita-nos a uma concorrência desenfreada por parte de pessoas que não têm as habilitações necessárias, porque repare bem, é fácil neste momento, o inglês aterra, alguém no meio da rua angaria um cliente, é X euros, não te passo nem o recibo, eu não desconto, não pago impostos, e faço ali um servicinho. Pode ser, mas não é... O que está a dizer é que há pessoas que não estão certificadas para este trabalho. Pronto, é assim, deveria haver algum controle, um registro dessas pessoas e devíamos estar todos em pé de igualdade. Mas não há qualquer tipo de fiscalização? Haverá ocasionalmente, mas quer dizer, se por lei todos podem atuar, a fiscalização faz o que pode, mas não faz milagres, não é? Portanto, mas tudo isto eu penso que é uma questão de tempo até se preverem outras medidas porque são necessárias. Agora, neste momento o enfoque realmente é que não vai haver uma retoma já, porque por muito, e o Turismo de Portugal tem feito bastante, fez as formações do Clean and Safe direcionadas para os guias, porque quando se fala de turismo, o turismo são muitas áreas com as suas especificidades. Entre nós somos todos diferentes, mas estamos todos no turismo. E o Turismo de Portugal preocupou-se em criar uma formação para nós guias, e foi importante e fizemos-la. Mas, além disso, o cliente precisa do fator confiança. E isso implica tirar o risco, ora o risco é a pandemia. Portanto, enquanto não houver algo que afaste esse risco, o turismo vai ter dificuldade em regressar. E, sobretudo, estamos no fim de uma época. Portanto, os apoios deveriam poder ser prolongados, porque, efetivamente, eu não vejo como é que uma boa parte dos colegas vão realmente poder sobreviver, até porque, mesmo os que têm alguma coisa de lado, tinham, o que é que seria aceitável nesse prolongamento dos apoios? Até quando? Até ao final do ano, por exemplo? Até onde for execuível fazer-se. Porque assim, toda a gente sabe que há uma época morta, e essa época morta atravessa sobretudo essa parte de outono, novembro até fevereiro. Portanto, se nós estamos no que seria plena época, estamos em agosto e não há trabalho, portanto, não vai haver no outono seguramente. Portanto, obviamente seria conveniente que esses apoios se pudessem estender, seria um pequeno balão de oxigênio, se pudessem estender pelo menos até ao fim do ano, depois ver-se-ia. Porque não vemos que haja uma retoma imediata. E já disse que teme que muitos guias intérpretes abandonem, no fundo, a profissão. Neste momento, há pessoas que estão mesmo a passar grandes dificuldades e há pedidos de ajuda ao Banco Alimentar. Sim, obviamente haverá, porque há pessoas que têm crianças pequenas, há pessoas que têm doenças e que também, têm até receio, não é, de voltar a uma atividade, porque já têm mais idade, ou estão sozinhos, ou estão desprotegidos por qualquer problema que tiveram na vida. Há situações comuns a qualquer classe. Mas têm essa contabilização, têm feito esse acompanhamento dos casos com maiores dificuldades? Sim, há colegas que contactam, vamos seguindo, vamos vendo, mas a nossa preocupação é que até agora, mais ou menos uma boa parte foi-se organizando, mas se isto durar, aguentar uns meses, não é uma coisa que aguentar um ano ou mais. Essa é a dificuldade, porque as contas caem regulares. E, portanto, alguma poupança que se tivesse, não é? Porque as pessoas acabam por ter, porque é uma profissão sazonal e nós sabemos e convivemos com isso, mas essa poupança também tem um limite. E, portanto, seria realmente importante que se pensasse que não é uma atividade, não é um hotel, não é um restaurante em que pouco ou muito sempre vai caindo uma reserva agora, outra depois. Porque quando falamos de turismo, não falamos só de turismo de lazer, há muitas atividades que estão ligadas ao turismo.
Sim, mas o turismo acaba por ser lazer de alguma forma, seja ele cultural, seja de que tipo for, é lazer. Quem viaja são sobretudo pessoas que têm tempo. Sim, mas há várias atividades que estão Sim. associadas e que estão dependentes deste setor que está Claro, em quebra. claro, muitas mesmo. O que é que a associação tem feito junto da tutela para alertar para estas situações? A associação, e não é a única, porque existem outras associações de guias em Portugal, mas a associação, e até em conjunto com o Sindicato de Atividade Turística, que também existe e também nos representa, tem movido céus e terra, tem contactado a tutela, somos contactados pela tutela, pela Secretaria de Estado de Turismo com frequência, Mas portanto, são contactados com respostas? pelo menos auscultam o que se passa, perguntam-nos, têm tentado chegar a um entendimento para melhorar as situações. O ouvirem-nos é muito bom, não é? Porque há situações em que não somos ouvidos sequer. Portanto, somos ouvidos. Daí que saiu todo o processo do Clean and Safe, que foi em colaboração justamente. E, obviamente, sentimos, de alguma forma, amparados, mas precisamos de mais neste momento. Porque a situação não se resolveu como todos pensávamos, fomos sempre pensando, onde, quando chegar a maio, há retoma, não, depois se calhar em agosto, mas a verdade é que a época vai terminar daqui a pouco. E quais é que seriam as outras soluções que poderiam ser colocadas em cima da mesa das negociações, fora uma extensão dos apoios que estão em vigor? É contactarem-nos em termos de tutela e podemos chegar com certeza a desenvolver ideias, mas é assim, se puderem usar os nossos conhecimentos de alguma forma, em alguma área que esteja de acordo com eles, pois com certeza haverá muita gente seguramente interessada. Temos é que ver que áreas. A serem colocados noutro setor, noutra área, por exemplo? É assim, o ser colocados depende daquilo que estiver em cima da mesa, obviamente, não é? Porque as pessoas têm uma vida, têm uma organização e, portanto, têm que ver até que ponto, mas obviamente é sempre bem-vindo, todas as ideias são bem-vindas. Poderiam trabalhar eventualmente no setor social, que nesta altura está também com muitas carências? Diga-me em que áreas do setor social e pode ser que sim. O Primeiro-Ministro fez essa sugestão há umas semanas. Mas repare, o Primeiro-Ministro talvez não a tenha feito pensando especificamente em nós. Ele falou no turismo como um todo. Ora, no turismo existe a hotelaria. A hotelaria tem setores ligados à parte de restauração, à parte de quartos, de economia. Mas gostou dessa ideia, dessa É uma sugestão? ideia, temos que ter ideias. E dentro da área do turismo há setores que se adaptam, se calhar, a essas áreas. Nós poderemos entrar noutra área qualquer. Então é uma questão de se ver, se discutir. Aida Moon, boa noite e obrigada pela presença nesta edição. Muito obrigada. Fazemos mais um intervalo, continuo desse lado, até já.